Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão para clientes e convidados do Banco Carregosa, que se prolongará durante este final de tarde e que estimamos que termine pelas 19 horas. A Casa Carregosa nasceu no ano de 1833. Desde então, o mundo testemunhou notáveis evoluções e sofreu vários momentos conturbados. Guerras, catástrofes ambientais, múltiplas crises económicas e financeiras e, mais recentemente, uma pandemia e uma guerra que deixarão marcas para as próximas gerações. Ao longo de quase 2 séculos, a instituição revelou-se sempre resiliente e capaz e soube adaptar-se aos diferentes tempos com mestria, transmitindo o seu legado de confiança. Assim, o Banco Carregosa pode agora, orgulhosamente, comemorar os 190 anos da sua história. E esta relevante comemoração só faz sentido se for celebrada junto daqueles que são a razão de ser do Banco Carregosa, os nossos clientes e amigos. Neste sentido, o Banco Carregosa promove o presente Outlook em formato de webinar, no qual pretende transmitir as suas perspectivas para os mercados financeiros para o ano em curso. O programa contemplará 3 apresentações. A primeira, de Mário Carvalho Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Carregosa, que falará sobre as perspectivas para os mercados financeiros em 2023. De seguida, seguem-se 2 apresentações. A de Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa, que abordará os mercados obrigacionistas para o ano de 23, e a de Rina Guerra, Equity Portfolio Manager do Banco Carregosa, que nos falará a sua visão sobre o mercado acionista para o corrente ano. Terminaremos a sessão de hoje ainda com espaço para perguntas que queiram dirigir aos nossos 3 oradores. Sem mais demoras, passo a palavra a Mário Carvalho Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Carregosa. Obrigado, Tiago. Vou dar então início à minha apresentação sobre a parte mais de contexto dos mercados financeiros para 2023, percorrendo rapidamente 4 pontos. Primeiro, debruçando um pouco sobre o que foi o ano de 2022, porque apesar de estarmos aqui hoje para falar do futuro, este futuro é construído em cima do passado e de um presente recente, e portanto é necessário percebermos um pouco o contexto que vem do ano anterior para perspectivarmos um pouco o que esperar para 2023. Passarei então, depois no segundo ponto, algumas opiniões sobre as perspectivas macroeconómicas, seguido de uma análise daquilo que estamos a observar nos mercados financeiros, para depois terminar então a apresentação com a definição daquilo que é a nossa alocação de ativos tipo recomendada para este ano. Relativamente ao ano 2022, efetivamente aquilo que assistimos foi a concretização de uma tempestade perfeita, e isso resume-se ao facto de termos assistido de forma simultânea quer a uma queda bastante acentuada do mercado acionista, como também ao mesmo tempo uma perda de valor bastante também evidente na parte obrigacionista, que colocam estas duas perdas nestes 2 mercados no limite inferior das variações que normalmente ocorrem anualmente nestas 2 classes de ativos, e com a agravante de terem ocorrido as duas em simultâneo. Esta situação, não sendo inédita, como vemos aqui na animação presente neste slide, não é inédita, mas é bastante rara. E daqui importa, no fundo, perceber que a teoria de gestão de carteiras se assenta muito na diversificação entre estas 2 classes, porque na maior parte das vezes esta diversificação entre estas 2 classes resulta bem, elas tendem a estar descorrelacionadas, e esta situação, como eu disse, não é inédita de ter estas 2 classes correlacionadas, mas é muito rara, e portanto isto não coloca em causa o que aconteceu em 2022, não coloca em causa a própria teoria financeira, é apenas a manifestação de um evento raro
que penaliza de forma significativa esta estratégia de investimento que diversifica entre estas duas classes, mas que não coloca em causa a teoria. De facto, olhando aqui para o que aconteceu em 2022, verificamos que, apesar da queda dos mercados acionistas ter sido inferior àquela que observamos, por exemplo, em 2008, que na altura que gerou a grande crise financeira, a verdade é que na parte das obrigações a queda desta vez foi bastante mais acentuada, e como o mercado obrigacionista tem uma dimensão muito superior ao mercado acionista, em termos globais, a destruição da riqueza que se observou a dada altura no ano 2022 foi bastante superior àquela que se originou, por exemplo, em 2008. Este gráfico aqui lá da direita permite visualizar exatamente a magnitude das perdas que ocorreram neste ano 2022, pelo facto de se terem juntado 2 maus anos, ou um mau ano, nas duas classes de ativos. E estas perdas são ainda mais relevantes quando sabemos que o ano foi marcado por uma inflação elevada e, por isso, os investidores, para além das perdas nominais, tiveram uma perda do poder de compra, portanto, em termos reais, ainda superior, e isto, em termos de contextualização, agravou ainda portanto, a deterioração do poder de compra do património dos investidores, com poucos refúgios. Basicamente, as classes de ativos principais tiveram todas perdas relevantes, e as commodities acabaram por ser o único refúgio que em 2022 permitiu servir de alguma almofada, ou em alguns casos apenas um airbag nas carteiras diversificadas, mas que mostra a importância de carteiras de ativos diversificadas e com acesso aos vários tipos de classes. E a pergunta que se coloca é se efetivamente tivemos uma destruição de riqueza em 2022 mais severa do que aquela que observamos em 2008, porque é que a crise financeira não está a ser também da mesma magnitude ou pior. De facto, em 2008 houve uma decisão de não salvar a Lehman Brothers por parte das autoridades monetárias norte-americanas, e em 2022 quer autoridades monetárias, quer autoridades governativas têm adotado uma postura diferente. Têm procurado evitar acidentes que possam se despoltar uma crise sistémica semelhante à de 2008. Ter-se-á aprendido alguma coisa com essa história, e, portanto, em 2022 vimos quer bancos centrais, quer governos a agir nos mercados e a tentar salvaguardar essas situações extremas, seja nacionalizando entidades do setor energético na Europa que estavam em dificuldades financeiras, seja o Banco Central inglês a salvar os fundos de pensões no momento em que as obrigações soberanas inglesas estavam com uma pressão vendedora bastante elevada, seja, por exemplo, no próprio caso do Banco Central Europeu, a aprovar o programa de antifragmentação da zona euro de forma preventiva, a garantir que não haveria ataques aos elos mais frágeis do projeto da moeda única. Portanto, todas essas medidas têm permitido conter os danos desta destruição de riqueza de 2022 e permitem ter alguma garantia relativamente ao futuro. E é neste contexto que entramos então nas perspectivas macro para este ano, que sabemos, de acordo com as principais agências e organismos que fazem projeções para o crescimento económico global, que 2023 e 2024 serão anos de baixo crescimento económico, em algumas regiões mesmo pautadas com elevados riscos de recessão. Desde logo na zona euro, em 2023 deverá ter um crescimento a rondar muito próximo do zero, entanto com um risco de recessão bastante elevado. Este risco tem reduzido ligeiramente, porque alguns dos riscos latentes, nomeadamente no que diz respeito ao setor energético para este inverno, não se concretizaram. Portanto, há aqui algumas
perspectivas de que as projeções mais negativas não se venham a concretizar, mas de qualquer forma estamos longe de ter um crescimento robusto para a zona euro em 2023 e depois mesmo em 2024, quer crescimento europeu, quer americano e global, a situar-se aqui em níveis bastante elevados, colocando o número em termos de PIB global, deverá crescer entre 2% e 3% no conjunto destes 2 anos e, portanto, a um ritmo bastante baixo. Depois temos, obviamente, a China, que continua com uma dinâmica de crescimento mais acelerada do que o resto do mundo e a contribuir para o crescimento global de uma forma cada vez mais relevante, mas também ela com os seus riscos e desafios muito próprios e depois podemos abordar mais à frente. Relativamente à inflação, outra variável bastante relevante, em particular nos dias que correm, aquilo que acabamos de ter em 2022 foi uma inflação que atingiu um pico mais elevado do que se estava inicialmente à espera. Esse pico demorou mais tempo também do que se estava à espera a mostrar sinais de reversão, mas finalmente começa a dar mostras de uma evolução no sentido positivo. Ainda será difícil, ou mais difícil talvez, trazer agora a inflação dos 4% para os 2% do que foi no passado dos 8% para os 4%, portanto os 8% seria um valor anormalmente elevado e, portanto, tenderia com alguma naturalidade a reverter para um valor mais médio, mas agora este esforço necessário adicional para passar a inflação dos níveis atuais para aquele que é o objetivo dos bancos centrais deverá ser um pouco mais difícil e mais duradouro no tempo. De qualquer forma, os mercados têm estado a reagir bastante bem a esta reversão da tendência de inflação e estão até otimistas de que o pior estará para trás e que os bancos centrais poderão rapidamente começar a reverter as subidas de taxas de juros que têm vindo a fazer ao longo dos últimos meses. E vemos aqui no gráfico da direita exatamente que o mercado está um pouco mais otimista relativamente à capacidade dos bancos centrais reverterem a subida de taxas de juros de referência do que os próprios bancos centrais, mas aqui também será relevante distinguir as perspectivas do mercado e dos bancos centrais. O mercado, obviamente, procura fazer previsões e acertar nessas previsões. No caso, as previsões da Reserva Federal Norte-Americana ou dos bancos centrais têm muito mais um objetivo de comunicação ao mercado do que propriamente acertar na previsão e, por isso, o objetivo principal deles será levar a inflação para os 2% e, se isso implicar fazer previsões um bocadinho mais duras para o mercado, de forma a comunicar essa postura mais combativa à inflação, não hesitam em fazê-lo. E, portanto, esta divergência entre mercado e bancos centrais é normal e também é normal os mercados acabarem por acertar mais vezes que o Banco Central, porque o objetivo do Banco Central não é acertar nas previsões, é manipular a realidade ou conseguir modelar essa realidade. De qualquer forma, qualquer ajuste que o mercado tenha que fazer no sentido das projeções da Reserva Federal será sempre também um risco latente aqui no mercado. Qualquer inflexão na tendência de reversão da inflação poderá consistir aqui num solavanco para os mercados que passem a ficar não tão confiantes na capacidade de controlar a inflação ao ritmo atual. Relativamente a outra variável relevante, os bancos centrais têm estado a reduzir a dimensão dos seus balanços e isto numa fase inicial não tem sido ainda notória a redução de liquidez. Aliás, o fenómeno inflacionista mostrou que haveria liquidez a mais no sistema e, portanto, a sua retirada no início será, acima de tudo, benigna, mas existe sempre o risco de, a dada altura, ser retirada liquidez a mais do mercado e isso também ser um catalisador para novos riscos. E, portanto, temos também aqui esta vertente em que temos que estar com alguma atenção aos impactos desta retirada de liquidez. Tirando estes factos, aquilo que será expectável como cenário central para os próximos meses será esta contínuo procedimento dos bancos centrais de subir taxas de juros de forma a controlar a inflação, reduzindo assim dessa forma o rendimento disponível e contraindo procura e investimento.
e repetir esse ciclo tantas vezes quantas necessárias até que a inflação ceda, correndo sempre o risco de, ainda à altura, fazer subidas de taxas de juros demasiado severas durante demasiado tempo e isso levar a um risco de recessão, e todo este processo ainda pode ser perturbado por outros riscos latentes, uns positivos e outros negativos. Relativamente aos riscos negativos, realçava aqui o facto de, durante estes últimos meses, termos tido algumas nuvens negras no horizonte que se poderiam surgir de uma nova estirpe Covid na China que voltasse a paralisar a economia, uma guerra mais longa e mais dura na Ucrânia, a própria choque energético na Europa que se veio a não concretizar, portanto o inverno acabou por ser menos rigoroso do que temido, e a reabertura da China que também acabou ela por não, para já, mostrar nenhum incentivo a lançar ou relançar uma nova vaga inflacionista. Portanto, estes são riscos que não se concretizaram até o momento e que permitiram a recuperação do mercado neste início de ano. Acima de tudo, penso que resulta da não concretização destes riscos que estavam no horizonte. E depois temos também aqui uma potencial variável que pode ter um impacto positivo nos mercados financeiros, que seria algum tipo de conversações de paz na Ucrânia, que tanto neste momento não se vislumbram, mas que também poderiam já ser um tema a estar atento, poderá sinalizar uma oportunidade de recuperação dos ativos. Então, traduzindo aqui, olhando para as variáveis mais relevantes de inflação e crescimento, acabamos por conseguir perceber em que quadrante em que estamos na economia e para onde é que nos podemos dirigir e dessa forma ajudar-nos a construir uma carteira equilibrada, tendo em conta os vários cenários, porque em cada um destes quadrantes existe um conjunto de ativos melhor posicionados. E é isso que tentamos fazer aqui neste exercício. Portanto, nós vimos num cenário de estagflação e temos baixo crescimento e inflação elevado. Os bancos centrais estão bastante determinados em acabar com a inflação, mesmo para isso possam provocar um crescimento também mais lento, e por isso a possibilidade de virmos aqui para uma certa espiral deflacionista é um risco latente, não é um cenário central, mas é um cenário bastante provável. E depois temos também outros cenários alternativos, em que podemos ter os cenários a ceder um pouco mais cedo do que esperado, ou a inflação ter uma nova vaga, que será o cenário 2, ou então temos aqui, por exemplo, o fim da guerra ou o fim da crise energética e temos aqui um boom desinflacionista. Portanto, no fundo, podemos ir para qualquer um destes quadrantes, temos de estar atentos aos sinais e às notícias que vamos recebendo para tentar perceber para quais dos cenários, os quadrantes é que nos estamos a inclinar e ir ajustando as carteiras em consonância, sabendo que, por exemplo, no caso da espiral deflacionista, nós não vamos querer ter exposição a risco de crédito, que é sempre um risco que comporta mal neste quadrante. Se voltarmos a um cenário de estagflação, vamos querer ter, acima de tudo, liquidez e capacidade de fazer reinvestimentos no curto prazo com taxas de juros sucessivamente mais elevadas, e depois no lado direito destes quadrantes, a partir de cenários mais positivos para ativos de risco. Relativamente aos mercados financeiros, o que sabemos também é que este ano partimos de um ponto de partida muito mais interessante do que o que tínhamos há 12 meses atrás. Há 12 meses atrás falávamos no contexto de taxas de juros negativas e não haver alternativas de investimento e os investidores terem que procurar ativos mais arriscados para conseguirem ter algum tipo de rentabilidade nominal. Atualmente, este ano inicia-se com um cenário bastante diferente, com possibilidades de investimentos com capital e rendimento garantido em várias obrigações emitidas por emitentes de elevada qualidade creditícia. Temos aqui o exemplo das dívidas soberanas, quer a 2, quer a 10 anos, a oferecerem já rentabilidades, pelo menos em termos nominais, positivas. E, portanto, passamos para um cenário em que há razoáveis alternativas de investimento, ao contrário do que tínhamos há 12 meses atrás. Relativamente ao risco de crédito, como eu já referi aqui, o high yield é uma classe que, caso entremos num período recessivo, poderá ter ainda algumas dificuldades pela frente, mas a verdade é que hoje também o risco de prémio que esta classe, o prémio de risco que esta classe confere aos investidores é já superior ao que tínhamos também no início de 2022, apesar de nos últimos meses ter retraído um pouco, e este risco, o prémio de risco,
é uma parcela que se adiciona à taxa de juros sem risco, que, como vimos no slide anterior, também ela, face ao ano anterior, subiu de forma material, e portanto esta classe acaba por já ter aqui também alguma almofada para os riscos que poderá enfrentar, mas será sempre também uma classe a ter alguma cautela. Relativamente depois à dívida de crise de países emergentes, também aqui temos algumas cautelas, por um lado porque o prémio de risco também não está tão confortável como noutros lados, em termos relativos face à sua própria história, como também sabemos que no ambiente de redução da liquidez global, os países emergentes e mais periféricos tendem a ser mais arriscados e mais vulneráveis. Relativamente ao mercado acionista, e pegando aqui no caso do mercado norte-americano, pelo índice S&P, verifica-se que os agentes económicos começaram já a reduzir as suas expectativas de ganhos das empresas. O earning per share, neste momento, no S&P, anda aqui, expectável para os próximos 12 meses, anda aqui em torno dos 223 dólares por ação, um valor que vem já significativamente abaixo do pico atingido perto dos 240 dólares e que, no fundo, começa a incorporar essa expectativa de que a economia vá ser, efetivamente, mais branda no futuro e com algum risco de recessão também ainda latente no horizonte, que poderá penalizar os resultados. A recuperação recente do mercado, que, como referi, terá sido mais assente na não concretização de muitos dos riscos que estavam presentes neste inverno, acabou por também aproximar o múltiplo de price earnings da sua média histórica, o que faz com que este ativo também não esteja já particularmente atrativo em termos de preço aos níveis atuais. E, portanto, aquilo que importa perceber aqui é se há espaço para que este múltiplo possa crescer. Nós sabemos que nos últimos anos os vários múltiplos têm estado mais próximos dos máximos históricos e que com esta recente queda voltou para níveis mais normais. Ainda que esteja também ainda no terceiro quartil, e portanto há aqui alguma sustentabilidade nos níveis atuais, mas a projeção, a capacidade de expansão será sempre algo contida, tendo em conta que temos pela frente ainda algumas nuvens e que esse crescimento portanto, não deverá ser suficiente para aguentar os múltiplos de avaliação nos patamares mais elevados. E, por outro lado, tentando olhar para o contexto de um bull market, em que normalmente estão presentes três pilares que relançam a capacidade do mercado acionista valorizado de forma sustentada, nós vemos que esses pilares neste momento ainda estão algo frágeis, quer em termos de crescimento económico, como foi aqui mostrado, as projeções, quer para 23 para 24, são ainda algo pessimistas. Os níveis de avaliação não são propriamente super atrativos, portanto, quanto muito podemos estar a falar de um mercado que está avaliado a níveis razoáveis, e a nível de liquidez também, aquilo que sabemos é que a tendência será de redução de liquidez e, portanto, temos alguma dificuldade em ver o mercado a continuar a ter uma valorização de um sentido único, como tivemos no mês de janeiro. Portanto, os próximos 11 meses dificilmente serão réplicas de janeiro, vamos ter certamente alguns períodos de alguma volatilidade nos próximos meses. E por isso a nossa alocação de ativos vai muito nesse sentido de termos um pouco mais de cautela. Temos o nosso posicionamento em termos de comitê de investimento mais orientado para a liquidez, tendo partido do facto da liquidez já remunerar satisfatoriamente os capitais, e na parte de crédito mais focado na parte de investment grade, um pouco mais cautelosos então nos segmentos de high yield e de emergentes, como já aqui referi anteriormente, e depois temos também na parte acionista os mercados europeu e Estados Unidos mais próximos de neutral, mas depois também mais cautelosos nos mercados mais periféricos e no caso também do Reino Unido. Relativamente aqui só um pouco mais de detalhe relativamente a cada uma destas classes, temos um pouco a mesma mensagem que estava aqui a referir, sobre o posicionamento em liquidez e obrigações sempre com um foco muito conservador na segurança dos emitentes e dos instrumentos escolhidos. Na parte acionista, alguma cautela, mas sem estar
fora da classe, portanto é uma classe que tem alguma volatilidade e alguma expectativa de risco pela frente, mas a médio prazo será uma classe importante para manter o poder de compra dos investidores, e tanto as empresas aqui com balanços suficientemente robustos para fazer face a essa volatilidade e incertezas futuras serão a nossa principal aposta. E depois também em termos de instrumentos alternativos, vemos aqui a redução da liquidez geral do mercado como um ambiente propício para algumas estratégias long short que poderão tirar partido dessas emergências de winners e losers. Relativamente aos ativos alternativos, outros, temos também alguma exposição ao ouro, que serve aqui um bocadinho de proteção ao risco dos bancos centrais cederem cedo demais às pressões económicas, e também temos alguma preferência por ativos reais, nomeadamente infraestruturas, face ao imobiliário. E assim terminava a minha apresentação, ficando depois disponível para questões que possam ter sobre esta temática. Filipe, podes... Filipe, eu penso que estás em mute. Sim, Mário, obrigado. Obrigado. Está bem muito. Acaba-me de fazer aqui a apresentação dos mercados obrigacionistas. Tenho a apresentação dividida em duas partes. O nosso posicionamento será a parte final e vou-vos dar uma perspectiva do que aconteceu ano passado e o que é que nós achamos que poderá vir a acontecer. O ano passado, efetivamente, e um bocadinho como o Mário já introduziu, foi um ano que não trará boas memórias para os investidores, uma vez que, independentemente da classe de dívida em que ele tivesse investido e bem como prazo, acabou por ter uma rentabilidade negativa e os clientes até que acabaram por procurar mais segurança e estar investidos, quer em investment grade, quer em soberano, acabaram por ser, em termos relativos, mais penalizados, uma vez que era dívida que vinha com taxas negativas ou zero e que foram as que acabaram por sofrer mais em termos de variação de preço. E se olharmos aí mais ou menos a meio da coluna, podemos ver que o high yield acabou por ser a classe que até acabou por ter menor perda em 2023. Isto um bocadinho por força dos temas que o Mário já referiu. Tivemos a guerra da Ucrânia no início de 2022, a inflação que numa fase inicial se assumia como se fosse transitória e acabou por ser mais persistente e até escalou para valores que ninguém estaria à espera e que acabou por causar uma grande pressão sobre os bancos centrais. E isto acabou por ter este efeito nas taxas de juros. Eu trago aqui um gráfico da Euribor a 12 meses, que tinha começado o ano num valor de menos 0,5 e que neste momento está nos 3,23. Tivemos dois momentos no ano de subidas mais abruptas, aquele primeiro em junho e depois o da parte final do ano, pós-agosto, ali entre setembro, entre mais ou menos meio de agosto até final de setembro, que foram dois movimentos mais agressivos e que acabaram por trazer uma volatilidade bastante acrescida ao mercado de crédito, com todos os prémios de riscos a serem ajustados. E o que é que os bancos centrais fizeram e espero que se façam daqui para a frente? No ano passado, a Fed acabou por subir 425 pontos base as suas taxas e colocou o intervalo das taxas nos 4,25 e nos 4,5. Tal como o Mário já referiu, estamos com políticas dos bancos centrais de redução do balanço. A Fed já o está a fazer, está a reduzir o balanço em cerca de 60 bilhões por mês. Este ano também já subiu as taxas em cerca de 25 pontos base e espera-se que continue a fazê-lo nas reuniões de março e maio e para já o mercado, e de acordo com as taxas de juros que temos, espera que o range deste intervalo se fixe ali entre os 5 e os 5,25. O BCE também subiu taxas, fez-lo em 250 pontos base e colocou a taxa de depósitos nos 2%. Também anunciaram uma redução do balanço. Eles para já e até ao final deste mês de fevereiro vão estar a investir o nominal das obrigações que se vencem do obrigo do APP, mas depois deixaram de o fazer, de forma a que o balanço acabe por cair em cerca de 15 bilhões mensais. Também subiram em 50 pontos as taxas. O mercado neste momento também conta com
subidas de outra magnitude, mais 50 em março e 25 pontos em maio, o que fará com que as taxas do BCE atinjam os 3,25. Ou seja, são as taxas neutrais que para já o mercado assume que os bancos centrais irão ter neste ano 2023. O Banco de Inglaterra também acabou por fazer uma subida de 340 pontos base e colocou a taxa nos 3,5%. O Mário também referiu que eles acabaram por ter devido a um stress de curto prazo, acabaram por ter que comprar temporariamente dívida de longo prazo inglesa. Também subiram as taxas este ano em 50 pontos base, espera-se novas subidas em março e em maio, o que dará uma taxa de cerca de 4,5% no caso do Banco de Inglaterra. Já o Banco do Japão, que não faz alterações às taxas de depósito desde 2016, em janeiro, no dia 20, acabou por suspender o mercado ao ter alargado a banda de flutuação da sua dívida de longo prazo entre 0,5% e 0,5%. Isto fez com que o mercado ajustasse a dívida logo para os 0,5% e com isto o Banco do Japão acaba por deixar um bocadinho a porta aberta a uma possível subida de taxas de juros no futuro, algo que já não faz há imenso tempo. Em termos de dívida periferia, que são sempre os países que acabam por estar mais e acabar por serem mais penalizados versus os países que apresentam um nível de endividamento mais sólido. O ano passado tivemos picos de stress até junho, tanto a Portugal, Itália como Espanha e Grécia. A Itália que até acabou por ter um ano bastante penoso ao ter acabado com um spread versus a Alemanha superior ao da Grécia, acho que acabou com uns 209 pontos versus 206. Mas a verdade é que desde aí o mercado tem vindo a ajustar. Portugal dos quatro tem sido aquele que tem tido melhor performance, um bocadinho por força do desempenho da economia portuguesa, e neste momento está com um spread de cerca de 83 pontos base, enquanto que a Itália está nos 178. Em termos de curvas de taxas de juros, e o que é que se tem verificado é que estamos com uma inversão das mesmas, ou seja, temos taxas mais altas no curto prazo versus o longo prazo. Isto vem um bocadinho em linha com o que se espera, ou seja, se a inflação vier efetivamente a normalizar, as taxas de longo prazo também vão acabar por refletir isso mesmo. O pico de stress está mesmo no curto prazo, em que estamos numa fase com expectativas de taxas mais altas, com os bancos centrais a dizerem-nos que vão subir taxas, e por isso é que as taxas no curto prazo acabam por estar mais altas do que o longo prazo. Essa linha de baixo era as taxas que nós tínhamos no início de 2022 e contrasta também com a linha de verde em cima, que são as taxas que temos atuais no mercado. Em termos de posicionamento, e um bocado olhando assim para o movimento que deverá ser o ano de 2023, esperamos que este primeiro semestre seja um semestre de subida das taxas de juros, tanto por parte da Reserva Federal, como do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra, e depois o segundo semestre do ano deverá ser um ano de transição destas subidas para uma fase de normalização do mercado. Para já é isso que o mercado nos está a indicar, e são estes os dados que neste momento estarão descontados nas yields que toda a dívida que está cotada acaba por pagar. E em termos de volatilidade, apesar de termos tido picos bastante agressivos o ano passado, e de acordo com os movimentos que os bancos centrais estão a fazer, espera-se que o pico este ano seja atingido agora no primeiro trimestre e que depois o mercado vá normalizando um bocadinho a linha com o que estava atrás, mas tudo vai depender muito dos dados de inflação. Para já estamos a contar que ela acaba por reverter. Se vem muito rápido ou de uma forma mais lenta para os valores que os bancos centrais, isso só o futuro nos dirá. O bom que o mercado nos tem mostrado é que efetivamente estamos a ter um abrandamento, mas vamos ter que esperar pelos dados económicos que vão saindo para ver se a inflação não será mesmo outro problema ainda este ano. Em termos de taxas de default, e um bocadinho também, como o Mário já referiu, nós temos que ser muito seletivos no crédito que temos em carteira. O que se espera é que as taxas acabem por subir. Nós estamos neste momento com taxas de default historicamente baixas, muito por força de todo o nível de liquidez que o mercado tem tido. A Moody's acaba por esperar que existe uma subida para os 4,5% nos próximos 12 meses. Já a Natixis acredita que a taxa suba para os 5,5%. E nos Estados Unidos as taxas até podem ser um bocadinho mais altas devido
ao menor suporte governamental, mas tudo vai depender muito da própria solidez de cada empresa, mas o que é certo e o consenso para já no mercado é que iremos ter taxas ligeiramente mais altas de default. No entanto, nem tudo é muito negativo, principalmente nesta dívida de menor qualidade, porque os defaults a acontecer, por norma, acontecem sempre em dívida de high yield, porque a empresa que seja de investment grade acaba por passar por um processo de revisões de rating e tem que ir para o crédito, o seu nível de rating tem que descer para passar para a yield e depois daí é que teoricamente passa para um default, a não ser que sejam casos extremos em que a empresa de um momento para o outro tenha algum evento que faça com que ela acabe por defaultar e ela fosse investment grade. Mas olhando para o que temos neste momento, o high yield beneficiou também de taxas baixas e que o mercado teve. Isso fez com que os níveis de liquidez que agora tem seja dos mais altos dos últimos anos. Por outro lado, a necessidade de fazer rollover de dívida está em níveis historicamente baixos, ou seja, está nos valores mais baixos dos últimos anos. Portanto, apesar de sabermos que as taxas de default poderão subir, poderemos não ter grande stress a nível de mercado de high yield e ser pontual, crédito a crédito, empresa a empresa. Portanto, nem tudo, apesar de estarmos num cenário de subida das taxas, nem tudo acaba por ser tão negativo quanto às vezes nos parece. E em termos de prémios de risco, eu diria que voltamos ao sweet spot, porque é muito penoso para um investidor querer investir em empresas e não ser pago pelo risco que assume. Isso foi o que aconteceu nos últimos anos e quem não queria ter risco acabava por ou ter taxas negativas ou ter cupons a zero. E neste momento o investment grade consegue estar a pagar yields acima do que a yield pagava no cenário que tínhamos há mais um ano atrás. Em termos de valuation, se nós olharmos aí para os gráficos, vemos que tanto o investment grade como o europeu como o americano estão muito diferentes do ponto de vista que estavam em dezembro de 2021, ou seja, as pessoas são remuneradas por assumirem risco, por emprestarem às empresas ou aos países, e é algo que, pelo menos do ponto de vista de investidor, é bastante atrativo. Isso explica um bocadinho da performance que as obrigações já vêm a ter neste ano de 2023. E o facto de estarmos com taxas elevadas e o mercado começar a descontar um abrandamento da inflação, de pelo menos não termos tido um inverno tão rigoroso como a Mário acabou por falar, fez com que alguns dos cenários mais extremos que criaram bastante volatilidade, principalmente nos últimos 3 meses do ano passado, acabassem por este ano desaparecer e fez com que o mercado de dívida em 2023 já esteja a ter uma performance bastante boa. As empresas que têm vindo ao mercado emitir têm tido uma procura bastante forte. Também a verdade é que quem tinha opções ou depósitos ou tinha outros tipos de ativos voltou a investir no mercado de dívida e olhando para as yields que agora se pagam, estamos num cenário de prémios de risco como já não tínhamos há muitos anos e que acaba por ser bastante vantajoso para o investidor e até olhando para uma opção entre ter ações, receber um dividendo da empresa ou receber o cupom da obrigação, neste momento há muitos casos em que já compensa mais ter a parte de obrigacionista. Por isso é que as obrigações este ano acabam por estar um bocadinho no foco de muitos investidores, até o soberano que acaba por ter mais garantias, acaba por pagar taxas que já não pagava mesmo há muitos anos e isso acaba por ser positivo para quem quer investir em dívida e acabamos por ter prémios de risco que já não tínhamos há mesmo muitos anos. Em termos de posicionamento, olhando um bocadinho para os riscos e para as oportunidades, eu diria que o maior risco que nós temos este ano seria a inflação vir a surpreender pela negativa e se isso acontecer, a pressão sobre os bancos centrais vai voltar a ser bastante agressiva e eles poderão ter que subir as taxas para níveis que o mercado não tem descontados neste momento. Se isso acontecer,
poderemos passar outra vez por uma fase como a que tivemos no final do ano passado, principalmente ali entre mais ou menos setembro e outubro, em que as taxas subiam abruptamente, em que todo o crédito é vendido indiscriminadamente, sem se olhar um bocadinho ao racional ou mesmo ao nível de crédito, e isso seria para já o grande risco. A guerra evoluir também para um nível que não estaríamos a contar, também acaba por ser um risco bastante elevado, e eu acho que vamos ter esta volatilidade, vai ser mais centrada nestes primeiros meses do ano, e à medida que os bancos centrais acabam por normalizar e por termos as taxas neutrais atingidas, acabamos por ver essa volatilidade no crédito a desaparecer. Em termos de investimentos, eu diria que o investment grade, quer em euros, quer em dólares, até 5 anos, acabam por estar no sweet spot. As dívidas indexadas, as floaters, acabam por também serem bastante interessantes, porque acabam por permitir um ajuste nos cupons que elas pagam versus um cupom fixo. Olhando para taxas mais elevadas e para oportunidades que surgiram nesta fase de mercado, devido às quedas que elas tiveram, são os COCs e a dívida híbrida das empresas, e o high yield, tal como por já pagar taxas elevadas, acabou por ter um prémio de risco agora muito mais elevado, mas é preciso ter cuidado, ser seletivo e olhar para o curto prazo. Uma oportunidade que não está neste momento latente, mas que temos que ter sempre presente os ciclos que vamos tendo, é que se por acaso viermos a ter um novo abrandamento ou mesmo uma recessão, o posicionamento dos bancos centrais irá ter que mudar, e aí o sweet spot é comprar a dívida de longo prazo, porque é aquela que irá ter maior apreciação em termos de preço e acaba por ser a mais interessante. E daria por aqui terminada a minha apresentação. Passaria-vos agora à minha colega Rina, para o feedback do mercado acionista. Muito obrigada, Filipe. Vamos então agora passar os próximos minutos a falar um pouquinho daquilo que perspectivamos para 2023 em termos de mercado acionista. Começando aqui por dar um enquadramento, porque realmente o mundo mudou daquilo que estávamos habituados há relativamente pouco tempo, daquilo que foi principalmente o último ano. O período 2009-2020, portanto, o período logo após a grande crise financeira que tivemos, foi realmente caracterizado pelo facto de haver um crescimento a nível global que era relativamente escasso. Em termos de preços, vivíamos num ambiente de desinflação que era bastante persistente, e em termos de liquidez, era um mundo em que a liquidez abundava, e eu adicionei aqui a palavra desenfreada, porque realmente era dinheiro praticamente gratuito. Isso fez com que, em termos de mercados acionistas, houvesse uma outperformance realmente muito notória nos ativos com uma duração longa, e como é o caso do estilo growth, das ações tecnológicas, e o próprio Nasdaq, portanto, foram realmente os principais vencedores deste período, e portanto aqui uma clara supremacia dos Estados Unidos. O mundo mudou entretanto, e estamos a viver agora, portanto desde do final da pandemia, uma nova ordem mundial que se está a vir a desenhar. Por um lado, por causa das disrupções que temos vindo a assistir a nível geopolítico, temos a China, os Estados Unidos por um lado, temos a guerra na Ucrânia por outro. Todos estes fatores são novos neste contexto, e por outro lado, uma fragilidade que veio a ser bastante posta em causa na altura da pandemia foi realmente o mundo estava cada vez mais globalizado, havia uma maior especialização entre várias regiões, e isso deixou de ser uma premissa válida, e voltamos agora a viver para um mundo mais desglobal e mais regionalizado. Outra premissa que mudou também foi que neste momento, e também muito na sequência da pandemia, temos tido uma ajuda maior dos governos de cada país, portanto aqui a intervenção governamental, e que também vai ter que acabar por se sentir a nível de impostos, vai ser bastante relevante, uma vez que houve
também um aumento de gastos bastante elevado. E depois a terceira grande premissa, essa sim, é que neste momento vivemos um ambiente então de inflação persistente e duradoura, um bocadinho como consequência de tudo aquilo que eu referi. A fim da era do dinheiro gratuito vai colocar aqui em causa algumas vertentes que os investidores não estavam tão habituados a olhar, pelo menos de uma forma tão minuciosa, é o caso do preço dos ativos e o valor que os mesmos têm, se são caros, se são baratos. Portanto, a questão da avaliação torna-se muito mais pertinente. Portanto, aqui, antes, num mundo com as taxas de juros negativas, os investidores acabavam quase por comprar coisas que sabiam que iam dar sucesso daqui a muitos anos. Neste caso, o investidor está muito mais alerta, digamos assim, e quer, no fundo, ter resultados mais rapidamente e, portanto, a questão da avaliação torna-se primordial. E, portanto, aqui perceber quem é que vão ser os vencedores num contexto que claramente mudou. Aqui um breve enquadramento daquilo que foi 2022, portanto aqui a tal reversão do ciclo no pós-crise financeira 2008 e 2009, portanto aqui o que aconteceu basicamente é que a inflação foi bastante superior no mundo real, não é? Este gráfico atesta bem que tivemos no fundo várias categorias do mundo real com os preços a subir, o que não aconteceu com os ativos financeiros. Portanto, aqui as matérias-primas acabam por se destacar como como uma das poucas classes de ativos com uma performance bastante boa, enquanto que todos os ativos com a duração mais longa, como eu referi há pouco, como o Nasdaq ou mesmo empresas de growth, acabaram por ter um desempenho muitíssimo mal. Portanto, aqui eu chamaria a atenção para uma espécie de vingança da economia tradicional. Portanto, houve aqui claramente uma reversão de papéis daquilo que estávamos habituados de empresas disruptivas no mundo digital, mas que agora voltamos à economia mais tradicional, que voltaram, no fundo, a ganhar mais força. E aqui trago o caso Amazon versus Walmart. Foi claramente a Walmart que ganhou em 2022, e mesmo no caso das tecnológicas versus indústrias mais físicas, o exemplo entre a Meta Platforms, por exemplo, e a Exxon acaba também por ser um exemplo claro de quem foi o vencedor. Portanto, o estilo value acabou por ser o vencedor nas principais geografias, nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, em 2022. Portanto, o tempo passado do quantitative easing e do dinheiro barato fez com que realmente a situação do gráfico anterior aqui é revertida. Portanto, tínhamos uma economia real em que os preços não aumentavam muito pouco, os salários, o PIB nominal praticamente não crescia, mas ao contrário, os ativos financeiros, esses sim, estavam bastante inflacionados. Portanto, é um pouco o reverso daquele gráfico que mostrei há pouco. E, portanto, aqui, só para resumir, a política monetária restritiva e o fim do quantitative easing foram, no fundo, os principais travões para termos esta performance tão negativa em 2022. O que é que está a acontecer neste início de ano? Realmente temos tido aqui uma onda de otimismo no mercado. Achamos que esta onda de otimismo poderá estar relacionada pelo facto dos investidores acharem que a inflação já passou o seu pico, por um lado, e por outro lado também perceberem que as economias desenvolvidas afinal até são capazes de acomodar estas políticas monetárias restritivas e que se calhar até nem vão prejudicar assim tanto em termos de crescimento económico. Portanto, aqui eu acho que é muito esse sentimento que reina neste momento no mercado, e o que tem acontecido a nível de preço dos ativos é que os laggards do ano passado estão realmente a ser os melhores, os que desempenham melhor este ano, e aqui o caso do Nasdaq, que acaba por se destacar dos outros índices claramente.
A questão que se põe, obviamente, é se isto vai continuar, o que é que vai acontecer de seguida, e, portanto, aqui eu abordaria dois aspectos essenciais, que já foram um bocadinho abordados também na apresentação do Mário, e a primeira questão prende-se com a avaliação dos mercados, das empresas, e, por outro lado, as rentabilidades e os resultados das empresas, que são muito importantes, uma vez que também são um motor de evolução dos mercados financeiros. Em termos de avaliação, portanto, obviamente a primeira constatação é que realmente houve uma contração de múltiplos, não é? Com a correção que houve em 2022, é um facto que as avaliações vieram para baixo, mas ainda nos parecem algo vulneráveis à subida das yields. E porquê? A verdade é que os mercados globais transacionam, eu aqui vou falar no múltiplo de price to earnings, portanto vou-me referir a esse rácio. Aqui a verdade é que os mercados globais já estão a 16 vezes, portanto um pouco abaixo da sua média histórica nos últimos 20 anos, mas o mesmo não se passa com as ações americanas, que continuam caras em termos absolutos, porque estão a 18,5 esse mesmo rácio de price earnings, mas também em termos relativos, uma vez que as ações europeias, por exemplo, transacionam 13 vezes 2 e, portanto, aqui um rácio bastante inferior. E, por outro lado, portanto, com esta divergência de rácios, este desconto entre os Estados Unidos e a Europa está cada vez mais evidente e está especialmente elevado evidenciado neste final de ano. E fatores que poderão continuar a suportar a Europa, para além da questão da avaliação que já vimos, é também o facto de o dólar estar mais fraco, portanto ter um euro mais forte, e as empresas europeias acabam por ter uma maior exposição à reabertura na China. A China tinha sido também uma das geografias muito maltratadas em 2022 e muito foi devido à questão da política zero de Covid e, portanto, esta questão é relevante, uma vez que várias das restrições foram levantadas e, portanto, nós acreditamos também que as empresas europeias poderão beneficiar desse facto. Outro fator a destacar em termos de avaliação, e aquilo que também, para repetir um pouco aquilo que o Mário já referiu, é que realmente no mundo onde as taxas de juros eram negativas ou eram zero, não havia alternativas para os investidores aplicarem o seu capital. Portanto, acabava por ser o mercado acionista a única alternativa razoável para terem algum tipo de retorno. Neste caso, essa premissa já não é tão verdadeira como era. Há elementos, possibilidades sem risco que já rendem alguma coisa. Há mercados de crédito que oferecem realmente alternativas válidas ao mercado acionista e, portanto, este fator ainda nos leva a crer que o mercado poderá não ter tocado nos mínimos e nós achamos que ainda para haver um sentimento mais recorrente de recuperação, é preciso que as avaliações não estejam mais baixas do que o que estão, é preciso haver um bottom na deterioração do crescimento económico. Talvez a questão do pico da inflação já o tínhamos visto, é verdade, mas talvez não tínhamos visto ainda o pico nas taxas de juros, e depois o facto de o posicionamento negativo em termos de ações, ou seja, um underweight de ações por parte dos investidores, o que também não é, neste momento, uma questão válida. Aliás, o mês de janeiro e de fevereiro acaba mesmo por atestar isto, que vários investidores estariam underweight e parecia que queriam ir correr atrás do prejuízo e não perderem, no fundo, esta oportunidade de recuperação e, portanto, neste momento, os investidores não estão com posicionamento assim tão baixo no mercado acionista e achamos que essa não é uma premissa ainda para verificarmos os tais mínimos de mercado. Olhando agora para a perspectiva das empresas, o ano de 2023 poderá ser mais difícil e porquê? Porque em 2022
que já havia um bocadinho a ideia de que os lucros poderiam não aguentar, houve de facto uma resiliência enorme dos lucros, mesmo com os custos a aumentar. As margens neste ano continuam ainda sob pressão, as matérias-primas, apesar de já terem deixado os seus picos, ainda continuam bastante elevadas. O fator trabalho também está na curva ascendente e a questão também dos juros, sobretudo para as empresas endividadas, ainda poderá ser uma questão. Nós em 2022 e mesmo em 2023 continuamos a advogar as empresas que têm pricing power, ou seja, a capacidade de poderem passar estes custos para os seus clientes finais. De qualquer forma, este pricing power nunca é infinito, não é? Portanto, num ambiente recessivo vai ser cada vez mais difícil, mesmo as empresas que sejam excelentes, conseguirem passar este aumento de preços sem prejudicar os volumes. Não, vai ser cada vez mais difícil. E então aqui a conclusão é que o consenso dos analistas, e podem verificar isso aqui quer neste gráfico, quer no quadro, continuam a espelhar ainda um otimismo relativo quanto às margens, portanto não estão ainda a ter em conta todos estes fatores, o que poderá ser um mau presságio, digamos assim. Por outro lado, também há uma crença de que quer os juros, quer os impostos estão a ser subestimados pelos analistas e porque também são fatores a ter em conta, sobretudo este ano, e a questão do custo de trabalho, que já começou a ser um assunto do ano passado, mas acho que este ano ainda pode ganhar uma proporção mais elevada. De qualquer forma, aquilo que temos verificado é que há realmente evidências claras de que o ciclo de downgrades já começou, está a ganhar tração e, sobretudo, vai ganhando ainda mais tração à medida que o crescimento económico vai enfraquecendo e as margens começam realmente a ficar mais esmagadas. Portanto, aqui só para dar aqui uma ideia das dimensões, dados do consenso mostram que 59% das empresas do S&P 500 já viram as suas estimativas de lucros revistas em baixa para o ano atual e o mesmo montante, o mesmo indicador para as empresas do Stoxx 600 já anda nos 56%. Portanto, nos Estados Unidos, uma proporção de downgrades deste calibre só ocorreu 2 vezes nos últimos 40 anos e foi agora no passado recente, na pandemia em 2020 e na crise financeira de 2008 e 2009. Por outro lado, também importa perceber em que cenário de recessão vai aterrar os Estados Unidos, também para se perceber, porque isso obviamente vai determinar em muito a trajetória dos lucros nos Estados Unidos. Portanto, obviamente um soft landing representa uma queda muito mais moderada no lucro do que os hard landings e o de-rating também acaba por ser bastante mais moderado, eu diria os tais 18 vezes que eu mostrei há pouco, num soft landing poderiam vir até aos 16 vezes, mas num cenário de hard landing podiam ir bastante mais violentamente até às 8 vezes. Portanto, aqui tudo em perspectiva e no fundo tudo um bocadinho em aberto, porque o cenário de recessão, o que está neste momento a descontar no mercado é que se calhar o cenário será realmente uma recessão muitíssimo leve, ou até os Estados Unidos poderá mesmo escapar a essa recessão. E, portanto, por tudo isto, qual é que é o nosso posicionamento para este ano? Portanto, eu mostrei que realmente o mundo mudou, passamos de um ambiente de desinflação para inflação, passamos de um ambiente de taxas de juros negativas para taxas de juros positivas, a globalização deu lugar à regionalização, a época da abundância deu lugar à época de escassez e encarecimento, sobretudo na parte do fator trabalho, fator energia, temos uma intervenção muito maior do governo e, portanto, aqui tudo isso foi uma mudança bastante relevante em que os investidores acabaram por se focar muito mais no tema das rentabilidades das empresas e a preterir, no fundo, o tema do crescimento, que foi o tema que acabou por correr bem na época passada. E, portanto, neste momento o mercado está menos dependente
da expansão de múltiplos, portanto, a expansão de múltiplos não vai poder ser o motor para retornos positivos nos mercados acionistas, portanto, isto era o que acontecia tipicamente num ambiente de taxas baixas, e, portanto, o que é importante neste momento é evidenciar a capacidade de capitalizar os retornos das empresas ao longo dos tempos. Portanto, qualidade, sustentabilidade e recorrência nas perspectivas de rentabilidade é o que achamos que vai ser cada vez mais crítico, uma vez que o crescimento das receitas por si só não vai chegar para aliciar, no fundo, os investidores. E, portanto, neste âmbito, a nossa escolha acaba por recair sobre empresas de qualidade, que tenham claramente balanços fortes e, portanto, que não estejam tão expostas à temática do aumento de juros, não é? No caso das empresas mais endividadas, empresas também que consigam acomodar algum esmagamento de margens por terem margens elevadas e visíveis, portanto, no fundo, terem momentaneamente alguma baixa de margem, mas que possa ser acomodada e, portanto, estas questões acabam por ser realmente muito importantes. Outra questão relevante que eu referi já nos slides anteriores é que a avaliação vai continuar a pesar na escolha dos investidores e então nós também privilegiaremos estratégias que se baseiem em empresas que sejam avaliadas no mercado a um preço razoável, seja empresas de crescimento a preços razoáveis, seja empresas de qualidade a preços razoáveis. Portanto, este é o nosso cenário base. Ainda nos parece também ser cedo para investir em empresas cíclicas, portanto, continuamos a preferir setores defensivos como escolha basilar. E, portanto, aqui o quadro que resume as preferências em termos de peso, daria mais peso aos setores como consumo corrente, saúde, na parte de tecnologia, obviamente, apenas empresas que já fossem muito maduras no mercado, portanto, com margens elevadas e cash flows já bastante visíveis. E no caso dos materiais, também aqui a dar ênfase a tudo que é eficiência ambiental e toda a temática de modernização de infraestruturas que não estejam em compliant com as regras ambientais e, portanto, também vejo com bons olhos esse setor. Em termos de geografias, não há dúvida que a preferência recai para a Europa, portanto a zona euro como a zona preferida, mas também o mercado suíço, que acaba por ter estas características mais defensivas, e portanto os Estados Unidos acaba por aqui ser uma escolha mais neutral. Obviamente não podemos estar ausentes de um mercado tão importante como o mercado americano, e há sempre bons nomes para escolher dentro dessa geografia. De qualquer forma, este ano parece ser mais o ano da Europa do que dos Estados Unidos e, portanto, acabar aqui por dar mais ênfase à Europa do que aos Estados Unidos. E em termos de underweight, o Reino Unido continua a ser a geografia menos preferida. Em termos macro, o Reino Unido não está apelativo. E em termos de composição de índice, também teve um ciclo bastante bom na exposição que tem às matérias-primas e, portanto, já teve essa recuperação em 2022 e, portanto, nós também preferimos estar underweight nesta fase. Depois, a parte mais cíclica, obviamente, setores ligados à indústria, ao consumo discricionário ou o setor automóvel, ainda achamos que é cedo para apostar nestes setores. Obviamente que há exceções, por exemplo, no consumo discricionário, a clara exceção acaba por ser a indústria de luxo, que é um segmento que é bastante mais resiliente do que o consumo discricionário como um todo, portanto aqui obviamente há sempre exceções. E aqui no caso dos setores mais neutrais, o turismo e lazer, por exemplo, também é um setor que gostamos muito, mas é um setor que já recuperou bastante bem desde o final da pandemia até agora, mas não quer dizer que também não consigamos fazer um bom stock picking em títulos específicos neste setor. Depois a banca, obviamente, tradicionalmente é um setor
que não apreciamos por ser bastante regulado e por ter, no fundo, esta parte mais disruptiva de empresas mais digitais e mais ágeis em termos de custos, mas de qualquer forma não podemos negligenciar o setor bancário num ambiente de taxas de juros a subir, num ambiente em que os investidores também estão à procura de yield e, portanto, a banca é um dos setores que paga bons dividendos e, portanto, obviamente, também não podemos negligenciar esse fator. E do meu lado é tudo. Termino assim a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Rina, Filipe e Mário, pelas vossas apresentações. Vamos agora dar lugar às questões que os nossos convidados fizeram aos nossos oradores de hoje. Eu iria agregar aqui duas questões que foram colocadas quando a apresentação do Mário, portanto, dirigia as mesmas para o Mário. A primeira é acredita que os depósitos a prazo poderão começar a voltar a ser interessantes, como sucede em vários países europeus, portanto, a dinâmica dos depósitos a prazo. E uma segunda questão, porque é que destacam o ouro na vossa alocação e qual seria o momento certo para o fazer? Obrigado pelas questões. Relativamente à primeira, os depósitos a prazo, sendo instrumentos de mercado monetário, tenderão a acompanhar a subida de taxas de juros que tem vindo a ser praticada pelos bancos centrais. Bem, sei que esse ritmo de acompanhamento não tem sido tão rápido quanto os aforradores desejariam, mas existem no mercado alternativas aos depósitos a prazo que podem estar a ter uma correlação mais forte e com estas taxas de juros mais elevadas e que permitam ter exposição a essas yields mais interessantes. Mas sim, acredito que os depósitos a prazo vão paulatinamente aproximar-se das taxas de juros praticadas no Banco Central Europeu, e enquanto isso não acontece, os investidores e os aforradores podem procurar alternativas, como por exemplo nos fundos do mercado monetário ou, por exemplo, também nos fundos de dívida de governos europeus de curto prazo, que neste momento também já têm yields mais alinhadas com aquelas taxas de juros de referência do Banco Central e que permitiriam então aos investidores beneficiar dessas mesmas taxas, enquanto os depósitos a prazo não fazem esse ajuste. Relativamente ao ouro, o ouro acaba por ser uma proteção das carteiras perante um comportamento dos bancos centrais distinto daquilo que tem estado a acontecer até ao momento. Quando os bancos centrais, ou se os bancos centrais deixarem de colocar a tónica no controle da inflação e por terem que acudir a algum abrandamento económico ou aumento do desemprego, que é um cenário que atualmente ainda não se vislumbra, o ouro será a classe que poderá beneficiar dessa conjuntura. E, portanto, enquanto a economia e, nomeadamente, o mercado de trabalho continuarem a mostrar resiliência, os bancos centrais não enfrentarão esse dilema de escolher entre combater a inflação ou promover o emprego e, portanto, nessa altura, o ouro ainda não está no seu sweet spot, mas como é um risco que nós vemos que possa vir a acontecer a prazo, já temos uma pequena posição em carteira e vamos depois tentar eventualmente reforçar essa posição à medida que vamos ter sinais de nos aproximarmos dessa conjuntura. Portanto, muito obrigado, Mário. E eu agora, se calhar, dirigiria a próxima questão ao Filipe Silva, até pela ordem que foram realizadas as apresentações, e esta questão foi feita e foi dirigida diretamente ao Filipe. Se a inflação surpreender e as taxas dispararem, iremos voltar a ter uma crise na dívida soberana? Filipe, estás mute. Desculpa, se a inflação disparar, a verdade é que os bancos centrais vão ter que voltar a correr um bocadinho atrás do prejuízo, tal como eu referi na apresentação. Os motivos que têm levado os bancos centrais a subir as taxas tem sido mesmo esse. O problema é que temos as economias europeias bastante endividadas e o problema que
taxas de juros altas provocam não é o momento em que elas estão, mas sim durante quanto tempo é que elas estão altas. Portanto, para já isso não seria um problema. O problema sim é se estivermos durante um período bastante alargado de tempo com taxas altas e que rollover que é necessário fazer por parte dos países da dívida que têm a essas taxas mais elevadas e que depois, agregado, faça com que o custo médio da dívida de cada país acabe por subir. E isso sim depois acaba por pesar nas contas e no próprios resultados que cada país tem que ter e no peso da sua dívida sobre o PIB, uma vez que o custo de serviço à dívida até 2022 foi algo que deixou de pesar e Portugal, assim como outros países, emitia com taxas negativas e agora o movimento é exatamente o oposto. Portanto, não será um problema no curto prazo, será sim um problema depois mais a longo prazo e se for muito perpetuado no tempo. Obrigado, Filipe. Eu agora dirigia uma questão à Rina Guerra. Boa tarde, porque considera a tecnologia overweight, apesar das taxas de juro elevadas? Uma pergunta pertinente, obviamente. Eu referi, quando referi o setor tecnológico, fiz questão de dizer que seriam empresas muito maduras, portanto, nós temos sempre a tendência de pensar no setor tecnológico, pensar no Nasdaq, não é? Mais metade das empresas no Nasdaq perdem dinheiro e, portanto, não é de todo o caso dessas empresas, mas as empresas que são líderes no seu segmento, no caso das grandes tecnológicas, por exemplo, estamos a falar de empresas que são extremamente rentáveis, estamos a falar de empresas que têm pouco endividamento, estamos a falar de empresas que têm retornos sobre o seu capital investido altíssimos, portanto têm todas as características que eu valorizo como um investimento de qualidade e, portanto, obviamente essas entram no radar e, portanto, tecnologia não pode ser lido como uma coisa generalizada, mas em termos de líderes e os tais disruptores em cada setor, esses sim, porque já deram provas no mercado e porque são muito rentáveis, claro que sim, que são empresas boas que queremos ter no portfólio. Muito obrigado, Rina. Agora uma questão, digamos, mais prática, daqui nos nossos convidados. Boa tarde. Sugestão de cash em porcentagem do portfólio total e qual seria uma alocação central interessante para estar no mercado? Isto naturalmente terá que ver dependendo do perfil de cada investidor. Não sei se, Mário, gostarias de tomar a iniciativa? Sim, efetivamente a percentagem em concreto de exposição a determinado ativo vai depender muito do investidor em causa, dos seus objetivos de investimento e do seu perfil de investimento. Aquilo que tentamos mostrar aqui na nossa alocação de ativos por classe, pelas diferentes classes, é que neste momento a exposição a esta classe devia estar num limite superior àquilo que é o patamar central ao longo de todo o ciclo económico, uma vez que neste momento de alguma incerteza em relação à evolução da inflação e às elevadas taxas de juros praticadas no mercado monetário, é uma classe que tem um excelente rácio retorno-risco e, portanto, está uma classe particularmente apetecível nesta fase do ciclo. Portanto, todos os investidores, quer desde mais conservadores aos mais agressivos, deviam aumentar um bocadinho a exposição a esta classe, face àquilo que é o seu normal. Muito obrigado. E eu, se calhar, começando a caminhar para o final desta sessão de hoje, mas temos aqui uma pergunta ou duas perguntas mais macro, do ponto de vista macroeconómico ou dos mercados. Qual seria a perspectiva de $1 versus euro a 6 meses? Conjugado com outra questão, que se vamos eventualmente ter uma recessão nos Estados Unidos, e sim ou se não, tem sido falada, ou há alguns indicadores e esperança de que a economia americana consiga resistir à recessão? Não sei se... Talvez do ponto de vista, Mário, do ponto de vista mais macro. São várias questões, vou tentar sumariar um pouco.
A recessão nos Estados Unidos é de facto uma possibilidade no horizonte, será a acontecer uma das recessões mais antecipadas da história, uma vez que já há vários meses que se projeta essa potencial recessão, muito inferida a partir da análise da curva de rendimento inferida das curvas das taxas de juros das obrigações soberanas nos Estados Unidos, que está invertida. Esse sinal de inversão costuma sinalizar uma recessão na economia norte-americana a 12 meses de vista, portanto estamos nesse prazo. A resiliência da economia norte-americana tem mostrado que essa recessão continua a ser um risco, mas tem estado a ser protelada para o futuro e colocada cada vez num futuro mais distante, mas continua a ser uma possibilidade. A história que nos mostra é que em períodos inflacionistas a Reserva Federal norte-americana vai subir as taxas de juros até matar o ciclo económico, ou seja, até causar uma recessão. E, portanto, é esse o grande risco que temos aqui em cima da mesa para os próximos meses. Essas subidas de taxas de juros tendencialmente tendem a ser benéficas para o dólar, também num momento de ambiente recessivo global. Há uma procura para ativos de refúgio que normalmente tendem a beneficiar o dólar e tivemos também aqui no passado um desequilíbrio das contas externas dos blocos económicos importadores de energia, como é o caso da Europa e do IEM, que fragilizaram estas moedas e, por outro lado, beneficiaram também o dólar. Então, tivemos aqui, ao longo dos últimos meses, alguns fatores, todos eles a favorecer a valorização do dólar, que ocorreu até finais do ano passado. Depois, com a reversão dos preços de energia e com a não concretização do cenário mais pessimista para a crise energética na Europa e no mundo, e com a queda dos preços de gás natural, o euro-dólar acabou por convergir para um valor mais próximo do equilíbrio e menos perturbado por esses fatores mais energéticos, e está agora a imperar aqui um bocadinho mais os diferenciais de taxas de juros, sendo que grande parte dos movimentos e das surpresas já terão acontecido. Será o cenário mais central e, portanto, poderemos ter agora aqui alguma estabilização do par cambial do euro-dólar nos próximos tempos. Relativamente à energia e às matérias-primas, há aqui uma grande dúvida, que é o que é que a reabertura da economia chinesa vai provocar no aumento da procura, nomeadamente no setor energético. É um dos fatores que nós temos estado a vigiar, pois poderia sinalizar uma nova vaga de inflação caso tivéssemos o petróleo novamente a valorizar. Neste momento, o que se tem assistido é que a economia chinesa está a recuperar ainda de forma relativamente gradual e provavelmente em setores menos consumidores de matérias-primas do ponto de vista energético, como o setor da construção, que está um bocadinho mais debilitado na China, e para já não está a dar indícios de que haja aqui uma propensão para aumentar o preço dessas matérias-primas, mas é um fator a vigiar. Obrigado. Nós, de facto, tivemos várias questões que, pela dentada hora, não vamos poder dar seguimento a todas. Agradecemos imenso o papel ativo que os nossos convidados tiveram na formulação de questões, aquilo que eu poderia sugerir para quem não tivemos a oportunidade de responder de forma concreta, que o pudesse fazer ou diretamente com o seu gestor de conta, com o seu private banker ou com o seu ponto de contacto junto à Banca Rosa. Alternativamente, poderão sempre enviar um e-mail para marketing@bancarosa.com, que nós teremos todo o gosto em responder ou dar seguimento às questões colocadas. Resta-nos agradecer o tempo despendido nesta sessão de hoje, que acreditamos que foi muito, muito proveitosa, e desejar o resto de uma boa noite e obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. Boa noite.